No começo do século passado, a maneira mais rápida de cruzar o Atlântico era de navio. A viagem levava cerca de 6 ou 7 dias. Os jatos encurtaram a viagem para 6 ou 7 horas. Até pouco tempo, o método comercial mais rápido disponível para cruzar o Atlântico era um Concorde supersônico, que realizava a travessia em cerca de 3 horas. Agora que o Concorde foi retirado de circulação, as únicas opções aéreas são subsônicas. Mas um trem supersônico? Talvez, se for elétrico. Os trens mais rápidos de hoje viajam entre Tóquio e Hiroshima, no Japão. Eles são conhecidos como trens-bala. Estes lustrosos e modernos trens alcançam velocidades de até 400 km por hora. Nada mal, mas nem chega perto da velocidade exigida para uma travessia pelo Atlântico. Para tornar um túnel transatlântico viável, os projetistas precisam construir um trem capaz de viajar 20 vezes mais rápido do que o atualmente mais rápido. Por mais incrível que possa parecer, é teoricamente possível. A principal limitação para a velocidade de um trem é o atrito causado pelo seu peso sobre os trilhos. Mas se este atrito fosse reduzido ou eliminado? Aqui na Alemanha, os engenheiros estão testando um trem experimental que quase elimina o atrito com os trilhos. Porque este trem não viaja sobre trilhos, ele nem possui rodas. Este trem literalmente flutua sobre um campo magnético. É chamado de maglev, por levitação magnética. A tecnologia maglev está fazendo o que um típico trem faz, com exceção do uso de eletroímãs. Em vez de utilizar rodas e trilhos, temos ímãs para erguer e guiar o veículo e, em seguida, o sistema de propulsão sem contato impulsiona o veículo pela pista. Com um ímã forte o suficiente, quase qualquer coisa é capaz de levitar. Uma gota de água, um cubo de gelo e até um morango. Quando o sistema maglev é ativado, um poderoso campo eletromagnético empurra o trem para cima até ele estar a 2 centímetros da pista. Geradores na pista em seguida começam a produzir ondas de energia magnética que propulsionam o trem para frente. Como o trem não toca na pista, não existe atrito, e isso faz com que o trem apresente uma boa eficiência em relação à energia e que seja muito rápido. O modelo atual é projetado para alcançar velocidades de 500 km por hora, mas potencialmente um trem maglev pode ir muito mais rápido. Na teoria, não existe limite para a velocidade que um sistema maglev pode alcançar. Existem, obviamente, limites práticos, existem também limites econômicos, mas a tecnologia em si é capaz de atingir velocidades maiores. A tecnologia maglev apresenta a maior promessa para um sistema ferroviário transatlântico, que um dia atravessaria o túnel submarino 3 vezes mais rápido do que o Concorde. Mas para alcançar os 8.000 km por hora, outro problema deveria ser resolvido, superando uma força que limita a velocidade de todos os objetos em movimento na Terra: a resistência do ar. Quanto mais rápido você vai, mais sofre com a resistência do ar, o que leva ao consumo de mais energia. Se você conseguir evitar essa resistência do ar colocando o trem num túnel de vácuo, poderia atingir velocidades maiores com a mesma quantidade de energia utilizada hoje para atingir 300 ou 400 km por hora. O túnel transatlântico deveria ficar totalmente sem ar, um vácuo perfeito. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts
estão analisando as propriedades dos objetos em movimento, dentro do vácuo. Fumaça é colocada para mostrar a presença de ar. O modelo do trem desliza devagar, empurrando o ar à sua frente. Sem ar no tubo, o efeito é imediatamente óbvio e a velocidade do modelo é triplicada. Remover o ar de um tubo de 2 metros é obviamente uma coisa. Criar vácuo num túnel ferroviário com 5.000 quilômetros de comprimento é outra história. Para retirar todo o ar do túnel transatlântico e criar o vácuo necessário para viagens em alta velocidade, seriam precisos vários meses de bombeamento, a uma velocidade de milhões e milhões de metros cúbicos por hora. Seria necessária a força de bombeamento de quase 100 motores de jatos de um jumbo, ligados continuamente a toda a capacidade, por cerca de 2 semanas. Mesmo assumindo que os problemas da tecnologia de levitação magnética e vácuo sejam resolvidos, os engenheiros enfrentariam outro problema bastante humano. As pessoas não se adaptam muito bem às extremas forças G. Quando um objeto, um ônibus espacial, um jato ou um trem é submetido a acelerações na partida, quando breca ou faz uma curva, seus ocupantes sentem estas mudanças como uma aparente alteração de peso. Elas são conhecidas como força G. Para conseguir a configuração novamente. Astronautas suportam até 3 Gs, ou 3 vezes seu peso normal, quando o foguete acelera para fora da atmosfera. Quando alcançam a órbita, viajando a 27.000 quilômetros por hora, a força da gravidade exercida pela Terra é exatamente igualada pelas forças induzidas pela sua trajetória ao redor do planeta. E assim, eles experimentam quase 0 G, ou nenhum peso. Níveis muito altos de gravidade podem ser perigosos. Este piloto de caça está sendo submetido a 9 Gs, numa centrífuga. Para ele, é como se pesasse mais de 1.000 quilos. Em pouco tempo, o sangue para de fluir para o seu cérebro e ele pode desmaiar. Ninguém está sugerindo que um trem transatlântico produziria forças gravitacionais tão grandes, mas com certeza produziria algumas mudanças sensíveis na gravidade, para conseguir alcançar as altas velocidades necessárias para uma viagem curta e econômica. Se os passageiros a bordo do trem transatlântico tivessem de enfrentar estas forças, sobrariam vários assentos desocupados. Felizmente, isso não aconteceria. A chave para o conforto seria uma aceleração controlada e gradual. Começando sua jornada para o Oriente, a partir da cidade de Nova York, o trem passaria primeiro por uma camada pressurizada, acelerando gradualmente pelos primeiros 1.000 quilômetros. Levando 18 minutos para alcançar sua velocidade máxima de 8.000 quilômetros por hora. Os passageiros sentariam em assentos de eixo, rotativos, projetados para reduzir as forças G. E como o trem literalmente flutua numa faixa magnética, os passageiros quase não sentiriam tremores ou solavancos. Cada vagão seria equivalente a uma nave espacial selada, com seu próprio ar pressurizado e reciclado. Nas mais altas velocidades, o trem estaria viajando mais rápido do que uma bala atirada por uma arma, cobrindo mais de 2.500 quilômetros nos próximos 18 minutos. A fase final da jornada seria uma desaceleração de 18 minutos. O trem chegaria à estação de Londres exatamente 54 minutos após deixar Nova York. Menos tempo do que uma viagem até o aeroporto durante o horário de pico. A energia para o sistema seria fornecida por geradores localizados nas 2 estações. Eles distribuiriam a energia para subestações localizadas no tubo de serviço do túnel, abaixo do trilho. É um plano ambicioso e elegante,
Mas, se alguma coisa der errado, incêndio é uma das maiores preocupações para os engenheiros do túnel. A fumaça de um fogo dentro do túnel não tem para onde ir, fazendo com que estes incêndios sejam extraordinariamente fatais. Por esta razão, enormes sistemas de supressão do fogo seriam instalados em cada vagão. Uma colisão também seria catastrófica por causa das velocidades e das grandes distâncias envolvidas. Os estragos seriam significativos e os resgates seriam muito complicados. E se um trem dentro do túnel tivesse de realizar uma parada de emergência, poderia um trem atrás dele, viajando a 8.000 km por hora, passar o tempo de evitar um impacto devastador? Para evitar desastres, o túnel deveria ser constantemente observado. Monitorado por uma rede de sensores. Esta rede registraria qualquer falha, grande ou pequena, em qualquer parte do túnel. Computadores alterariam para a condição de desastre e executariam procedimentos automatizados para minimizar os danos. Mas, mesmo que os engenheiros tentem antecipar qualquer eventualidade, infelizmente nem sempre isto é possível. Eles ainda precisam contar com o inesperado. O ano é 2099. O século XXI testemunhou vários avanços incríveis nas áreas da ciência e da tecnologia. Uma delas foi a construção de um túnel transatlântico submerso e flutuante que leva passageiros de Londres a Nova York em menos de 1 hora. Numa movimentada tarde de sexta-feira, no terminal de Nova York, o trem das 5h30 para Londres está partindo. 1.000 passageiros a bordo estão se acomodando para a curta e tranquila viagem. A 1.200 quilômetros no meio do oceano, um desastre os aguarda. Um antigo submarino nuclear acaba de ficar sem energia. Todos os controles de direção não respondem. Quando a tripulação tenta consertar o problema, todos os sistemas começam a falhar. O capitão não perdeu apenas a capacidade de manobrar a embarcação. Ele também está sem o sonar. O submarino está agora às cegas e totalmente fora de controle. E está seguindo diretamente para o túnel transatlântico. A embarcação pesa 45.000 toneladas e está carregando 16 ogivas nucleares. Uma colisão seria catastrófica. Mas quando o submarino chega a 3 quilômetros de distância do túnel, ele é registrado pelos detectores eletrônicos de movimento, ativando alarmes na central de controle. Instantaneamente, os cabos mais próximos da zona vulnerável automaticamente se soltam para permitir que o túnel se desvie do impacto. Desviar demais é um problema. Se o túnel é empurrado para muito longe de sua posição, o trilho maglev poderia arquear, causando um descarrilamento a 8.000 km por hora. O trem e seus passageiros seriam destruídos no instante. No submarino, a tripulação finalmente recupera a energia de emergência. É tarde demais. A apenas 100 metros do túnel, o capitão tenta recuar com todas as forças dos motores, enquanto a tripulação se prepara para o impacto.